Hoje é Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. No ano passado, o Brasil registrou o maior número de doadores da história, 3 mil. Mas em alguns estados, os números continuam negativos. No Maranhão, um dos casos mais graves. 2 em cada 3 famílias se recusam a doar órgãos de entes falecidos. Uma ação realizada no centro da cidade, nesta manhã, marcou a data e contribuiu para tentar reverter esse quadro. O Serviço Social do Comércio, o SESC, também desenvolveu atividades relacionadas ao Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Na sede do SESC Saúde, a palestra proferida aos comerciários e familiares estimulou a conscientização sobre a importância da doação, além de esclarecer as dúvidas mais comuns em relação ao processo. O objetivo é sensibilizar a população sobre o que é a doação de órgãos, sensibilizar também os familiares sobre a importância dessa doação de órgãos, que pode salvar muitas vidas. Você tem que informar seus familiares da sua decisão. Em 2016, o Brasil registrou o maior número de doadores da história, 2.983 doadores. Na região Nordeste, o Maranhão se destaca pelo número de recusas familiares, 69%, seguido pela Paraíba, 65% e Bahia, 63%. Um dos motivos mais alegados para a negativa de autorização familiar é a falta de conhecimento sobre o desejo do falecido. E é bom reforçar, quem quiser ser doador, é importante informar os parentes sobre esse desejo de salvar uma ou mais vidas. A repórter Luanda Belo tem mais informações. Todos os anos é realizada a campanha nacional de doação de órgãos. E para esclarecer sobre o tema, nós estamos aqui com a coordenadora da Central de Transplante no Maranhão, doutora Maria Inês Oliveira. Boa tarde, doutora. O que é preciso para se tornar um doador? Boa tarde, Luanda. Boa tarde a todos. No Brasil, para ser doador, basta decidir pela doação e comunicar à família. Esse vem sendo o apelo ao longo de todos esses anos da campanha nacional de doação de órgãos, que é decida ser doador e comunique à sua família. Porque no Brasil é a família quem decide, a família detém o poder de decidir pelo sim ou pelo não, familiares até o 2º grau, inclusive. Agora, doutora, ainda existe uma certa resistência por parte de famílias que teve casos de morte encefálica, porque o coração ainda está batendo, ainda se tem uma falsa esperança de que o quadro seja revertido. Gostaria que a senhora explicasse o que é a morte encefálica e qual a necessidade a importância de não se demorar muito em tomar essa decisão para doar os órgãos. Boa pergunta. A morte encefálica, como você mesmo já falou, é uma situação de morte, né? Quando ela está definida, porque existe um protocolo para definir se o paciente está em morte encefálica. Esse protocolo no Brasil é bastante rigoroso e vários países se espelham no Brasil para instituir também a legislação de identificação de morte encefálica. O Conselho Federal de Medicina estabeleceu critérios bastante rigorosos em 1997 para definir um quadro de morte encefálica. Então, está em morte encefálica aquele paciente que tem uma lesão catastrófica encefálica e o encéfalo todo perdeu a vitalidade. Então, o cérebro está morto, não só o cérebro, o encéfalo todo. Deixou de circular sangue no encéfalo, as células nervosas deixaram de ser nutridas pelo sangue e o encéfalo, então, morreu. E isso determina a morte do indivíduo, né? O coração continua batendo não por um mecanismo do sistema nervoso central, ele continua batendo ainda provisoriamente por um mecanismo autonômico mesmo e também pela ação das medicações que ficam sendo instituídas nesse paciente para que esse coração continue batendo. Ele está ligado a um respirador, ele não respira, o respirador é que faz o pulmão insuflar e o leigo pensa que ele está respirando. Mas esse é um dos critérios para definir a morte, ele não tem capacidade respiratória. Então, assim, é difícil para a população entender, assim, cientificamente o que é a morte encefálica, mas há que se explicar, as equipes assistentes terão que ter essa explicação no linguajar em que a população consiga entender de fato que o paciente está morto. Doutora, aqui no Maranhão, quais são os transplantes que são realizados e como é que está a fila de espera? Tá. Por 18 anos fizemos somente transplantes de córneas e de rim.
né? Hoje, para a fila de espera para córnea e rim, córnea a gente tem quase 800 pacientes em lista, aguardando por um transplante, e rim nós temos 216 pacientes hoje ativos na lista, aguardando um transplante. Muito recentemente foi credenciado pelo Ministério da Saúde o transplante de fígado e de coração e de tecidos ósseos no Hospital Universitário, que é o pioneiro em transplantes no Maranhão, né? E ainda não foi realizado nenhum, porque há que ter um tempo entre o credenciamento e organização de fila. Ainda não temos nenhum paciente listado para fígado e para coração, mas as equipes já estão se organizando nesse sentido. E isso vai ser muito bom para a população, que não vai mais precisar viajar para outros centros para transplante de coração e fígado. Que bom. Muito obrigada pelas informações. Luanda Belo para o Repórter Maranhão.